Olá, esse é o curso básico da Confissão de Fé de Westminster e nessa aula estamos no capítulo de número 32, que fala sobre o estado do homem depois da morte e da ressurreição dos mortos. A Confissão fala que os corpos dos homens depois da morte convertem-se em pó e vêm à corrupção, mas as suas almas, que nem morrem e nem dormem, tendo uma substância imortal, voltam imediatamente para Deus que as deu. Então a nossa alma é imortal, né? No final das contas, ela a existência continuada é uma coisa que vale para todo mundo, né? Mas aqueles que são crentes terão voltarão imediatamente para Deus, né? Terão comunhão com Deus por toda a eternidade, e aqueles que não foram comprados, não foram lavados, regenerados, não se arrependeram dos seus pecados, e confiaram em Jesus, esses terão também uma existência continuada após a morte, mas eles sofrerão a ira de Deus, né? Então, inclusive a morte, ela é um rompimento antinatural daquilo que Deus fez para ficar unido, né? Que é o nosso corpo e a nossa alma. A morte, então, nada mais é do que não é a morte da alma, mas é a separação entre o corpo e a alma, que no dia da ressurreição isso será unido novamente, né? O corpo e a alma serão novamente unidos para toda a eternidade. Então, depois da morte, a nossa alma, tendo uma substância imortal, volta imediatamente para Deus que as deu. As almas dos justos, sendo então aperfeiçoados na santidade, são recebidas no mais alto dos céus, onde vem a face de Deus em luz e glória. Então é isso que acontece imediatamente após uma pessoa morrer. Ela vai ver a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos. A plena redenção é que ele está chamando de a redenção já foi efetuada em Cristo, mas a plena redenção é quando todos os benefícios de Cristo nos alcançarão, que é inclusive a ressurreição dos nossos corpos. Então, as almas estarão diante da face de Deus, estarão vendo em sua glória, participando já das consolações e da presença de Deus, mas ainda assim estará aguardando a, a revelação ou a ressurreição dos seus corpos. As almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde ficarão em tormentos e em trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia final. Um ponto importante aqui é que nem o inferno e nem o céu são os lugares definitivos onde os salvos e os não salvos passarão. Os céus é esse lugar onde os santos esperarão a ressurreição dos corpos e a volta de Jesus e virão para habitar neste mundo que será feito um novo céu e uma nova terra. Então aqui é o lugar da nossa habitação final e eterna, tá? Neste mundo, um mundo físico, tá? Que será renovado por Jesus Cristo. E o inferno também não é o estado final, mas o livro de Apocalipse diz que o inferno será lançado no lago de fogo e enxofre, que sim, depois do juízo, esse é o lugar de eternidade para aqueles que rejeitaram a Deus, que rejeitaram a Jesus Cristo. Além desses dois lugares, destinados às almas separadas de seus respectivos corpos, as escrituras não reconhecem nenhum outro lugar. Então não tem purgatório na Bíblia, tá? É isso que a confissão está querendo dizer. Não tem purgatório, não tem outra chance, não tem outro lugar, meio termo que você pode ir, ou é céu ou é inferno a partir da sua morte, tá? E lá no final, ou vai ser novo céu e nova terra, aqui neste mundo renovado, ou será o lago de fogo e enxofre. No último dia, os que estiverem vivos não morrerão. Tá? Quando a confissão fala, quando a Bíblia, melhor dizendo, fala no último dia, ela está se referindo ao dia que Jesus voltar para julgar vivos e mortos. Tá? Então, os que estiverem vivos não morrerão quando Jesus voltar, mas serão transformados. Todos os mortos, então aqui uma brincadeira que eu faço aqui, interessante, é que as pessoas dizem comumente que
A única certeza que nós temos na vida, ou as únicas certezas, são a morte e os impostos. Aí eu brinco que só os impostos são certeza, porque a morte não é uma certeza. Porque se Jesus voltar agora, a gente não vai ter que morrer, né? Mas os impostos são uma certeza enquanto a gente estiver nesse mundo aqui. Então, no último dia, os que estiverem vivos não morrerão, mas serão transformados, né? Receberão a glorificação nos seus corpos. E todos os mortos serão ressuscitados com os seus mesmos corpos e não outros. Então a gente não vai receber um outro corpo, a gente vai receber o mesmo corpo, agora ressuscitado, posto que com qualidades diferentes. Então vai ser o mesmo corpo, mas de alguma forma diferente, a gente não sabe precisar, né? Até porque a, a gente não sabe como Deus vai fazer com aqueles que nasceram sem membros ou com alguma deficiência ou, né, em que estado esse corpo vai ressurgir, em que idade, né? Essas coisas a Bíblia não fala. Mas, né, serão, terão uma qualidade diferente e eles ficarão reunidos às suas almas para sempre, seja os cristãos, seja não cristãos, tá? Ambos serão ressurretos, uns para a perdição, outros para a salvação eterna, né, para a glorificação eterna. A confissão continua dizendo que os corpos dos injustos serão, pelo poder de Cristo, ressuscitados, só que para desonra. E os corpos dos justos serão, pelo seu Espírito, ressuscitados para a honra e para serem semelhantes ao próprio corpo glorioso de Cristo. Tá? Então, Cristo foi a primícia da ressurreição, né? E ele veio com um corpo ah, relativamente diferente, embora pudesse ser reconhecido como Jesus Cristo ainda, né? Os discípulos o reconheceram. Ah, e nós, da mesma forma, nós teremos nossos corpos ressuscitados. Ah, talvez um pouco diferente de Cristo, no sentido de que Cristo ah, deixou as marcas, né, da sua crucificação no seu corpo, talvez por um memorial eterno aí, uma, uma evidência de que de fato foi ele, né, que estava ali ressuscitado, ou mesmo que tinha morrido 3 dias antes naquela cruz. Agora nós não sabemos como será o nosso corpo. Sabemos que seremos glorificados, com certeza. Sabemos que tudo aquilo que nos limita a, em relação à doença, essas coisas nós não teremos, tá? Mas nós não temos tantas informações quanto que gostaríamos. O ponto é pra gente que um ponto importante é que o novo céu e a nova terra, por ser nesse mundo e por se tratar de um mundo físico, aquilo que nós fazemos aqui tem relevância para o futuro, né? Eu não creio que a, a Bíblia, por exemplo, ela fala da importância de a gente se desenvolver, de a gente cultivar a, a criação, né? E dominar sobre a criação, porque o novo céu e a nova terra não vai ser um amassar do que Deus fez e a criação de algo extremamente novo, mas uma renovação do que já existe, uma purificação do que já existe. Então, isso nos leva a nos envolvermos com as coisas deste mundo, no sentido de produção, no sentido de cultivar artisticamente as matérias-primas que Deus nos deu, né? E porque essas coisas serão ainda aproveitadas, né? Isso nos estimula a continuar produzindo e não ficarmos de braços cruzados esperando Jesus voltar e acabar e queimar com tudo e jogar tudo fora e começar tudo de novo. Não é essa a visão bíblica que nós temos. E aquela imagem, né, de um céu que a gente vai estar tocando arpinha, pulando de nuvenzinha, né? Essa é uma visão católica equivocada, né? O céu não vai ser isso. O novo céu e a nova terra, né? Não será isso. Primeiro, o céu atualmente não é um lugar físico, até porque nós não teremos um corpo para habitar nesse lugar físico, apenas nossas almas estarão lá. Agora, o novo céu e a nova terra, sim, um lugar físico onde seremos ressuscitados e habitaremos e viveremos na gloriosa presença de Deus, mas desfrutando de um mundo físico, né? Que Deus nos criou, seres físicos no mundo físico. Então teremos todos
tudo isso, né? Agora, o céu não é céu também, já que estamos falando sobre morte, lugar final, né? O novo céu e nova terra, não vai ser novo céu e nova terra por conta das coisas que terão, né? E eu imagino que deva ser muito lindo. Pensa no mundo hoje com as consequências do pecado e ainda assim ele tem uma beleza extraordinária. Agora você imagina um mundo sem as consequências do pecado, sem sinais e vestígios de mal, de maldade, de destruição. Imagina como será a natureza, imagina como será o corpo humano. É, sim, será uma coisa belíssima e maravilhosa, mas nada disso se compara com a presença de Deus no meio de nós, assim, de uma maneira visível, de uma maneira palpável, de uma maneira gloriosa, sem limites. Isso sem dúvida alguma é o céu. O céu é a própria pessoa, a eternidade é a própria pessoa de Jesus Cristo, Deus o Pai, o Espírito Santo, e desfrutaremos dele por toda a eternidade. Mais do que as coisas, desfrutaremos dele. Não haverá mais idolatria em nosso coração, não haverá mais deturpação da verdade, e nós poderemos desfrutar a Deus plenamente em todo o seu ser por toda a eternidade, né? O céu não pode ser nada menos do que isso. Qualquer outra imagem de céu que tenha todas as coisas que você gosta, mas Jesus não esteja lá, isso é o inferno, né? Embora o inferno não é o lugar da ausência de Deus, porque Deus é um ser onipotente, onisciente e onipresente. Ele está em todos os lugares. E, e o céu seria um inferno, seria um lugar ainda muito tranquilo de se estar se Deus não estivesse lá. O pior, o que mais assusta no inferno, no lago de fogo e enxofre, é que a justiça, é que a ira de Deus vai estar presente, tá? Punindo devidamente todo o horror do pecado que o pecado causou e a desonra que foi dada, que foi destinada, né, que foi respondida pelos homens perante a boa criação de Deus. Então o inferno certamente será inferno por conta que a ira e a justiça de Deus serão aplicados ali, e o céu, e o novo céu e a nova terra serão lugares abençoados porque a gloriosa presença amorosa, sábia, de Deus estará ali. Então é isso que nos aguarda no dia final, e esse é o capítulo sobre o estado do homem depois da morte e da ressurreição. E aí, próxima aula, o último capítulo, nós falaremos sobre o juízo final. Então, até lá, Deus abençoe.